Como parar de procrastinar, mas aquela procrastinação, né, de que você tem que vencer qualquer coisa que você está fazendo no lugar de começar o que você devia começar, ou de fazer, né, continuar fazendo aquilo que você se propôs para realizar um objetivo. Você vai aprender também como deixar de se sentir extremamente culpado ou culpada por estar descansando, às vezes mexendo no seu celular ali, scrollando, vendo os reels, o TikTok. Você sabia que fazer essas coisas não é errado. Acontece que você está fazendo essas coisas no momento errado. Você vai aprender como diferenciar quando é a sua intuição te protegendo de quando é apenas o seu corpo tentando economizar energia e empurrar a vida com a barriga. Exemplo clássico de resistência é uma ação de produtividade no momento errado, que é muito começar a escrever alguma coisa, a fazer o seu vídeo, a mostrar mais do seu trabalho na internet, gravar os vídeos para isso acontecer. Ah, não, mas eu preciso lavar o banheiro, eu preciso lavar a louça, eu preciso colocar a roupa na corda. Essas atividades que são importantes, elas aparecem na sua cabeça como prioridade no lugar daquilo que você deveria realmente estar fazendo, para os seus objetivos começarem a ganhar forma no mundo físico. Eu vou te ajudar a identificar o porquê que isso acontece no seu caso. Vou te dar a minha versão, mas vou te dar ferramentas para você entender no seu caso essas ações ou as outras que aparecem no lugar do que você deveria estar fazendo e o porquê que isso está acontecendo para você conseguir avançar nos seus projetos. Esse livro aqui me ajudou a identificar essas coisas na minha vida. Fique claro que eu não estou falando com você do livro, e eu li o livro e vim gravar o vídeo. Eu li esse livro há mais ou menos 8 anos, para você ter uma noção. E quando eu li esse livro, na primeira vez que eu li ele, muita coisa fez sentido, mas era muita teoria. E conforme eu fui vivendo o livro, eu fui realmente me adaptando à minha resistência. Você vai entender o conceito de resistência que o Steven Pressfield fala na Guerra da Arte, né? A resistência, ela é muito sutil. Ela não necessariamente vai te paralisar com motivos de dor. Você quer sentar para poder preparar o teu vídeo que vai mostrar o seu produto, o seu serviço, que vai de alguma forma ajudar você a vender mais, a progredir mais, ou até mesmo você está fazendo faculdade, tem dificuldade de estudar, você está fazendo um curso, uma especialização e tem tido dificuldade para sentar e se concentrar. Você está tentando ali ler o material, você está tentando assistir uma videoaula e a cabeça fala, olha, aquela louça lá na pia, olha, e a sala que você tem que arrumar, olha as coisas que estão fora do lugar. Em alguns outros momentos, a sua cabeça começa a falar, não, vamos pesquisar ideias de vídeo, de como você pode mostrar o seu trabalho, de como você pode criar o seu material, porque agora está todo mundo fazendo. Então, você sai do momento presente e começa a se ocupar com coisas que talvez sejam realmente necessárias e importantes para você fazer, mas é uma máxima que eu aprendi na prática, que é a coisa certa feita no momento errado é a coisa errada. Então, são coisas certas. Manter sua casa arrumada, organizada, né? Deixar o seu externo de forma organizada para conseguir refletir o seu interior é muito válido. Mas se você faz isso no momento errado, você está bagunçado por dentro. Então, para você saber vencer a resistência, a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse vídeo aqui é você conseguir dar nome à sua resistência. Então, eu vou te passar algumas coisas que eu faço com muita prática, que me ajudam a entender por que eu estou resistindo e ao que eu estou resistindo. Antes de fato, a gente entrar no conteúdo do vídeo, no primeiro vídeo do canal, eu falei sobre 2026 ser o ano 1 dos próximos 9 anos, né? E ao mesmo tempo, ser um ano de encerramento num ciclo de 10 anos. Então, é muito importante que tudo que você prestar atenção aqui nesse vídeo, se não assistiu ao primeiro vídeo do canal, depois assiste ele, você vai entender que tudo que você começar em 2026, talvez você não comece a ver resultados ainda em 2026. Então, às vezes, vai parecer que você está perdendo tempo e a sua resistência vai usar isso para fazer você parar no meio do caminho, beleza? Então, vou assumir que você, depois desse vídeo, vai assistir ao primeiro vídeo do canal e vai conseguir colocar no papel tudo que você quer fazer em 2026, começar para os próximos 9, 10 anos, e ao mesmo tempo estar sempre utilizando as ferramentas desse vídeo para você conseguir começar tudo que você quiser começar e levar em frente aquilo que você começou, mas ainda não está vendo os resultados aparecerem. Relacionando ao vídeo, o primeiro vídeo do canal como agora você sabe que 2026 é um ano de começo, a resistência adora começar várias coisas. Porque ela sabe que quando a gente começa algo,
a endorfina e todos os hormônios positivos que nos deixam em êxtase, né, nos deixam plenos, a gente vê no novo. Então, a resistência vai falar, e se você podia estar começando tal coisa agora, aquele curso, você podia estar começando isso agora, você podia estar começando isso agora. Então, ela vai querer fazer com que você comece, porque você vai dissipar como se fosse um copo cheio de determinação, ela vai te apresentar um monte de outros copinhos, e você vai colocando um pouquinho em cada um, quando você vê nenhum copo, nem está nem pela metade, quem dirá completo, e o outro se esvai, né? Então, chegando na metade do ano, a resistência te venceu. Você olha que começou um monte de coisa e não foi para frente. A primeira coisa que você tem que fazer é um ano 1, é um ano de começos, mas o que eu vou começar? Como eu falei no primeiro vídeo, eu já vou te dar um spoiler aqui. O ano tem 12 meses. Ou são 4 trimestres, ou são 3 quadrimestres. Então, ou serão 4 ações que você vai começar e manter cada uma por 3 meses até começar a próxima, não significando que você vai parar de fazer a que você começou 3 meses atrás. Você vai fazer ali, não dá para começar mais uma. Não dá, vou continuar só nessa. Essa aqui não deu certo, eu vou para a próxima mesmo. E assim você vai fazer essa manutenção, mas dando esse espaçamento para começar, ou você vai fazer 3 quadrimestres usando a mesma lógica de 4 trimestres. Não entendeu muito bem? Vai lá no primeiro vídeo, vai ficar bem claro para você. Então a primeira dica é, o seu corpo vai querer começar um monte de coisa ao mesmo tempo. Esse é um ano 1, é o ano do mago. O mago, ele começa sem estar preparado. Então a primeira coisa também que você vai entender aqui nesse vídeo é aquela sensação de, eu preciso me preparar um pouco mais. Olha aí novamente a resistência falando que você tem que começar mais uma preparação antes de estar pronto. E já vencemos a resistência. Que bate palminha aqui comigo, ó. Chamou a atenção para esse momento. Tá pensando em começar alguma coisa, anota. O que é isso que você está querendo começar? Vai de encontro ao que você deveria estar fazendo? Não? Então, joga para o próximo trimestre ou para o próximo quadrimestre. A primeira coisa a gente fez já conectando ao primeiro vídeo do canal. Agora, todo o conteúdo dentro desse vídeo aqui. Se eu parecer repetitivo daqui para frente, já te peço perdão de antemão. O que está me atrapalhando a começar? É aquela vontade de continuar no ócio, de fazer nada. E aí é que tá, o ócio, ele é muito importante. Não fazer nada é muito importante. Só que isso precisa ser feito no momento certo. Então, você percebe que quer ficar ali, rolando no feed infinito. Você quer jogar só mais uma partida, ou mais um squadzinho daquele jogo online que você gosta. Você quer ver mais um episódio da série que você começou. Ou é aquela voz que diz que isso não é para você, que você precisa se preparar mais, como eu já disse anteriormente, que você ainda não está pronto o suficiente para viver o que você quer viver? Porque nesse vídeo aqui eu quero tratar com você com essa procrastinação, como eu falei, da resistência, que quer fazer você ficar descansando, ou até mesmo quando você evolui e entende, espera aí, eu estou descansando na hora errada. Eu estou me entretendo com o celular na hora errada. Quando você entende que está fazendo uma coisa certa, mas no momento errado, e eu estou falando de descanso, de ócio, a resistência evolui. Ela para de usar o ócio e começa a utilizar ações produtivas. Você vai começar a escrever, às vezes, a sua carta de venda do seu produto, do seu serviço. Você vai estudar mais o marketing do seu produto, do seu serviço, do seu negócio, e aí a sua cabeça começa a falar, vai lá no Pinterest, vai lá no TikTok, ver referências de vídeos que você pode gravar, ou então atividades domésticas. Olha, você tem que fazer lista de supermercado, tá acabando tal coisa lá, daqui a pouco dá vontade de comer tal coisa, não vai ter. Olha, e aquela louça lá que vai dormir na pia essa noite? E esse aí eu pego, botei aqui na lista porque eu sofri muito tempo com essa questão da louça na pia. Eu tenho uma questão de manhã eu não consigo fazer nada se a pia estiver ocupada. Eu tenho não, né? Tinha isso. Então, assim como eu adquiri essa mania, eu tinha como desadquirir, não sei se está certo, mas eu tinha como me reeducar a não me importar tanto. E foi o que eu fiz. Mas para fazer isso, você vai usar uma das ferramentas que eu vou te entregar aqui. Uma das coisas que eu me perguntava é por que quando eu sento para gravar um vídeo, a partir das 18 horas, as minhas pernas ficam inquietas e aí começa a cabeça. Você podia estar varrendo a casa, você podia estar passando pelo menos um aspirador nesse quarto, olha, tal coisa está fora do lugar.
Porque esse era o meu momento de agitação máxima, sabe, de energia, pico de energia mesmo. E ao invés de usar isso para o que tinha que ser feito, por exemplo, esse vídeo aqui, ele foi escrito às 20 horas da noite. A minha cabeça ficava dando essas ideias, vai arrumar a casa. Assim, isso depois de muito tempo deu ficar vendo vídeos infinitos na internet, estudando filosofia, que é um assunto que eu amo, estudar um pouco de espiritualidade, que é um outro assunto que eu amo. Então eu ficava assim, não, mas eu estou produzindo. Mas na verdade o que deveria estar sendo feito não estava sendo feito. E aí eu volto a dizer, quando você fizer esse movimento de se questionar, peraí, eu estou fazendo essa coisa aqui, isso que eu estou fazendo tem realmente correlação com aquilo que eu setei, que era o meu objetivo, que era o meu desfrute? Porque aonde você quer ir vai dizer todo o seu planejamento e execução do percurso. Por exemplo, eu não posso falar como você chega em um lugar se, primeiro, eu não sei onde você está. Então, hoje você precisa se perguntar, a minha resistência se dá com descanso? Eu estou descansando demais e me sinto culpado porque eu estou descansando? Eu me sinto culpado porque eu estou rolando fit infinitamente? Ou eu já evoluí? Quando eu vejo que eu estou descansando na hora errada, aí a minha cabeça já começou a falar, não, mas você só vai assistir agora mais uma aula daquele curso que você comprou e que para esse momento não era para você estar fazendo esse curso. Mas não, pô, você está assistindo uma aula. Você está vendo uma aula gratuita na internet, então ele te dá essas ações produtivas, mas que se tornam improdutivas por estarem sendo feitas no momento errado. Beleza? Isso está entendido? Eu repeti várias vezes para que isso entre na sua cabeça. Eu não tinha colocado no roteiro, mas me peguei pensando aqui no seguinte: eu comecei a escrever sobre permissão, que é você não se permitir você ter uma casa melhor, um carro melhor, durante a curadoria para esse vídeo da questão da resistência. Então você vê, o meu cérebro, ele chegou ao momento de eu querer produzir um outro vídeo, que vai ficar em segundo momento, que eu não ia gravar agora, só para eu não fazer o roteiro e gravar esse vídeo aqui. E essa coisa de escrever o vídeo da permissão, ou falta da permissão, ficou muito forte quando eu comecei a gravar o vídeo. Porque escrever o vídeo é algo que eu gosto muito. Gravar gera a direção. O que é direção? Eu tenho que mandar para o editor, quando ele me manda a edição, ficou bom os cortes? É isso aqui? Essa é a linha de raciocínio? Aí eu assisto e falo, não, melhor aqui. E eu não gosto de ficar me assistindo. Então, é uma forma de eu poupar esse desconforto de ter que me ver falando o mesmo assunto várias vezes. Eu não gosto de me assistir, eu não gosto da minha voz, eu não gosto da minha imagem, eu não tenho essa aceitação de me assistir. E isso me leva para um lugar de muito tempo atrás, quando uma pessoa que eu entreguei um material, virou um curso de muito sucesso na internet, que não foi eu que entreguei, mas eu escrevi, e eu caí no conto da equipe de marketing na época que eu não poderia vender esse meu conhecimento porque eu não tinha o rosto e a minha voz, a minha dicção não era vendável. Então isso se estabeleceu em mim como uma crença. Quando eu comecei a ir profundo, a entender o porquê eu estava fazendo uma coisa que era produtiva no momento errado e isso tornava essa ação improdutiva e ela inviabilizava, por exemplo, o roteiro de um vídeo bom viver, ele inviabilizava também um vídeo que já estava pronto e tinha que estar sendo gravado. Então, assim, é um negócio profundo. Quando você começa a se perguntar, tá, mas por que eu estou com esse tipo de comportamento aqui? E isso fica muito claro se você começar a ler esse livro aqui, A Guerra da Arte. E aqui ele fala de criatividade, e criatividade para mim é todo o repertório que você tem para resolver um problema. Não necessariamente é para você escrever um livro, para gravar um vídeo, para você fazer um quadro, para fazer qualquer coisa artística. Se você trabalha solucionando problemas, você é uma pessoa criativa. Então, você gosta de pensar em muitas soluções. Então, lembra quando eu falei que 2026 é um ano 1, no começo do vídeo? Que isso vai te levar a querer começar várias coisas? Porque pensar em soluções é muito bom. Não é bom inventar soluções? Então, você é uma pessoa criativa. Mas começar e levar adiante as soluções que você pensou é muito ruim. Por quê? Você precisa se questionar o porquê que você não consegue levar adiante as coisas. Por que você não quer começar as coisas? Quando eu comecei a fazer o questionamento, eu comecei a entender, por exemplo, essa primeira crença que eu acabei de compartilhar com você. A segunda crença que eu peguei fazendo esse aprofundamento do porquê que eu não queria fazer as coisas eu não gosto de perder o meu tempo, eu não gosto de perder o meu dinheiro em coisas que não me ensinam a identificar padrões,
e que não me apresente pessoas que valham a pena. Então, assim, se eu perdi dinheiro, se eu perdi o meu tempo, né, se eu levei de alguma forma prejuízos materiais, não é a verdadeira dor para mim. Isso não importa. Desde que eu tenha passado um momento com pessoas extraordinárias, né, eu possa levar essas pessoas para a vida de alguma forma, contar isso de alguma forma, em rodas de conversa. Pô, eu tive um projeto que deu errado pra caramba, mas eu conheci fulano, ciclano, beltrano. Ou, às vezes, outros projetos que eu vou começar, eu lembro de fulano, beltrano, de um projeto que deu errado, que eu perdi dinheiro e tempo. Mas eu lembro dessas pessoas, para mim valeu a pena ter dado errado no projeto. Então eu não tenho medo de fracassar. E meu medo é quando o fracasso não me traz nem pessoas e nem experiências que me ajudam a identificar padrões, até mesmo para futuros projetos, eu não entrar em relacionamentos e projetos que vão me levar a essa falta de aprendizagem e de pessoas. Eu tenho um amigo, quando eu apresentei essas ferramentas, né, de entender qual era a resistência, se era aquela de, não, acho que eu não estou muito pronto, eu tenho que me preparar mais um pouco. E aí quando ele foi fazer, não, Matheus, não é isso. Eu senti que eu tenho medo de dar certo. Eu falei, como é que você chegou aí nesse lugar? Aí ele falou, cara, eu me perguntei, qual é o meu maior medo aqui? Cara, o meu maior medo não é dar errado, o meu maior medo é eu começar a ganhar dinheiro e aí, por exemplo, meus irmãos dependerem de mim ou quererem ficar falando para todo mundo que eu tenho que ajudar eles. Né? Às vezes, na roda de final de ano, eles ficarem falando, mas o fulano, quase falando o nome dele agora, mas o fulano é um ganancioso, um egoísta, ele tem dinheiro e não ajuda ninguém. Por que ele chegou nesse lugar? Porque ele descobriu, analisando com as perguntas que eu passei para você sempre leva um porquê. Mas por que eu tô assim? Tá, mas por causa de quê? Tá de quê que eu tô assim? Quando ele parou de se questionar, o pai dele é o irmão mais novo de uma galera de 4. Tô camuflando aqui, porque às vezes as pessoas que conhecem esse amigo vão assistir esse vídeo. São menos pessoas, mas vamos lá, ele é o mais novo de 4 e ele sustenta os outros 3 irmãos mais velhos, que não deram certo ou tão certo quanto ele na vida. E para esse meu amigo, essa crença de que se você dá certo, você é o responsável pelos outros que não deram tanto certo ou não deram certo na vida. A questão é, por que você tem medo de dar certo? Eu tenho pessoas, quando eu falo desse meu amigo, elas falam, cara, eu também tenho medo de dar certo, mas eu tenho medo de dar certo e as pessoas duvidarem do meu caráter. Porque na cabeça das pessoas, segundo essa pessoa, quem dá certo, né, em determinado nível de sucesso, ninguém chega a dar com certo só fazendo coisa certa. Então, às vezes, possa ser a sua questão também. E é muito importante você dar nome, por exemplo, resistência. Mas você dá um nome mais aprofundado para a sua resistência. É igual uma operação da Polícia Federal. Você vê lá, Lava Jato. Eles dão o nome da operação, Lava Jato, porque começou aonde? Num Lava Jato, que é aquele primeiro, como eu posso dizer, a faísca da operação. Então, quando você começa a se questionar qual foi o primeiro nome que veio, medo do sucesso, então a sua resistência é medo do sucesso. Então, através da operação medo do sucesso, por que você tem medo do sucesso? Então, você vai atrás dos suspeitos, sabe? E você vem trazendo perguntas que comprovam a suspeita. Essa suspeita se sustenta? Então, peraí. Vamos manter isso aqui no meu processo de até mesmo investigação. É como se fosse uma investigação mesmo, uma operação mesmo. Então, operação resistência a partir de agora. Qual é o nome do principal suspeito? É o medo do sucesso? É o medo das responsabilidades do sucesso? É o medo da aprovação, reprovação das pessoas? Através disso, sem querer, a gente já chegou num outro lugar aqui, que é, se você está se importando com a opinião das pessoas, a sua resistência tem um lugar que eu posso até criar um vídeo se você achar interessante. Comenta aqui se você acha interessante ou não. Falar sobre dependência emocional. Porque se você não está fazendo algo porque se importa com a aprovação ou reprovação de uma outra pessoa que não seja você realizando os seus sonhos, há uma dependência emocional. E um recorte aqui, minha sobrinha, ela veio passar as férias aqui, 2 semanas aqui em casa, e aí ela me cobrou assim, pô, tio, quando eu vim pra cá você só quer fazer coisa de adulto. E aí coisa de adulto não é tipo ir num shopping pra ver um filme. Não, coisa de adulto chatas mesmo, tipo, dar uma faxina na casa. Isso porque eu não queria passar um tempo fazendo as coisas que ela realmente queria fazer. Porque eu não queria fazer as coisas de adolescente dela, porque não são as coisas de adolescente que eu gostaria de fazer como eu idealizava, digamos assim, fazer com meus filhos, por exemplo, né? Que a adolescência, se eu tivesse filhos com a idade da minha sobrinha, eles estariam fazendo as mesmas coisas que elas na adolescente, não que eu, quando eu era adolescente, gostaria muito de fazer.
por exemplo, com meus filhos. Imagina eu estar buscando meu filho no pagode agora para dar uma prensa dele, que não era para ele estar no pagode, porque ele está com 17 anos e não é lugar dele estar sozinho agora. Eu ia parar lá e ficar, pô, não, tu veio, porra, me chama que eu tô fortão aqui contigo. Não, minha sobrinha quer ficar gravando vídeo de TikTok. Aí eu não quero fazer esse tipo de coisa, é melhor fazer uma faxina em casa. Só que isso é uma forma produtiva do meu cérebro de passar o tempo sem eu perceber e não fazer as coisas que a minha sobrinha gosta de fazer. Acaba que nem eu tenho um tempo de qualidade, porque eu estou fazendo faxina, e nem ela está curtindo estar na minha casa, porque ela não está fazendo as coisas que ela idealizou ter de momentos comigo, que sou o tio. E a resistência ela é muito sábia, porque quando eu fico me cobrando, pô, cara, tua sobrinha está aqui, você podia estar fazendo qualquer outra coisa com ela, às vezes ela podia estar gravando os vídeos que ela quer gravar com você e tal, e você está aqui fazendo isso. E aí a resistência responde, não, mas também tem que trazer responsabilidade, é isso mesmo, ela tem que entender que antes de se divertir, a casa tem que estar organizada, historinhas que a cabeça contava para eu não querer passar o tempo de qualidade no formato que ela queria. Agora vamos lá, vamos ser prático aqui para a gente começar a acabar o vídeo. Papel e caneta, tá? Muito importante separar um caderninho e uma caneta aí. Você nos próximos 3 dias, se você não conseguir fazer isso agora, enquanto assiste esse vídeo, você vai esperar o tempo dos próximos 3 dias. E você vai anotar tudo o que aparece na sua cabeça quando você vai fazer aquilo que precisa ser feito. Ou quando você para até mesmo para pensar o que precisa ser feito. Tem gente que paralisa antes de saber o que tem que ser feito. Então o que está te paralisando? Você precisa anotar, tá certo? Dessa forma, você não vai mais calar a voz da sua cabeça. Isso é uma coisa muito importante. Você tem que dar a voz da sua cabeça. É muito importante. Mas para ela se calar de alguma forma, ela tem que sair da sua cabeça e vir para o mundo real. E não tem coisa melhor do que você pegar papel e caneta. Ó, não estou mentindo, tem aqui, ó, papel e caneta. Folhas e folhas no meu caderno aqui, do que eu quero fazer, por que eu quero fazer, por que é importante fazer, por que às vezes vai ser chato, mas mesmo assim deve ser feito por mim. Porque às vezes tem coisas que não dá para terceirizar. Por exemplo, o tio que empresta as luzes e monta o estúdio do jeitinho que ela quer para gravar. Não dá pra outra pessoa fazer, o tio sou eu, pô. Sacou? E às vezes ela quer viver isso comigo. Então tem coisas que o seu sucesso, o meu sucesso para mim é tipo o seu tio legal, tá bom? Esse é o não tem como eu ser o tio legal terceirizando. O que às vezes você quer fazer, que é o resultado, que não tem como você terceirizar? Anota. E não vai fazer, só vai anotando. Você não tem que julgar, anota. Anota. Dessa forma você vai calar aquela redação do Enem, quer dizer, a sua voz vai parar de fazer uma redação do Enem a cada hora de coisas que você tinha que fazer e você não está fazendo, para no máximo um SMS de 40 caracteres. SMS é para quem é das antigas, né? Primeiro passo para você tirar os planos do papel, as ideias do papel, é ver as ideias no papel. Então, até mesmo seus pensamentos intrusivos, coloque eles no papel. Não tem como você confrontar sem você dar materialidade para as coisas. Eu espero que nesse momento do vídeo você esteja igual esse meme aqui, tá? Eu entendi agora. Você tenha entendido o que te paralisa, como te paralisa, por que te paralisa, e você tenha entendido como desparalisar, por que desparalisar. Tudo é o sentido. Se você não entende, você não faz. Eu poderia muito bem falar, não, segue essa fórmula aqui, mas se você não entender, você não faz. E eu acredito de verdade, espero de verdade, que ao chegar aqui, nesse momento que eu falei, se você não entende, você não faz, você pode... Agora eu entendi por que as coisas não estão progredindo. Porque você não vê sentido verdadeiro em fazer o que tem que ser feito. Se eu não entendo que o que eu quero, eu nunca tive, como eu posso explicar isso? Ó, não estava no roteiro, então vou ter que improvisar. Eu quero 10 mil reais. Eu sei o que é ter 10 mil reais disponíveis. Sim, sobrando, que eu estou falando. Eu quero 10 mil reais de sobra. O meu dinheiro tá sobrando? Não, mas eu quero 10 mil reais fora isso aqui. Eu sei como é que é ter isso. Então eu vou atrás porque eu sei o poder de ter esses 10 mil reais que eu posso rasgar se eu quiser. Por quê? Porque não vai me fazer falta. Eu sei o que é isso. Agora, se eu te falar, você quer 10 mil reais? Você fala, eu quero. Aí eu falo pra você, então faz XPTO. Aí você fala, porra, mas eu nunca tive 10 mil assim sobrando pra nada, eu não sei como é que é. Então a ausência de saber, de entender o que são esses 10 mil reais sobrando para você queimar e fazer um churrasco se você quiser. Mas eu nunca tive. Então para que eu vou fazer?
Eu só vou seguir aqui na realidade, que é não ter os 10 mil reais sobrando. E aí eu espero que ao ter trazido isso para você, você tenha trazido essa imagem. Ah, agora eu entendi. Então, se eu não entendo como é ter algo que eu quero muito ter, mas eu nunca tive, eu simplesmente entro no modo de sobrevivência, de seguir sem ter. Entendeu? Eu espero que tenha feito sentido para você e de verdade que você até aqui tenha feito esse meme aqui florescer na sua cabeça ou até mesmo aquele outro meme que a sua mente, nesse momento aqui, tenha ficado assim. Ah, entendi. Lembra quando eu falei para você das ações, por exemplo, organizar a tua casa, fazer a lista do supermercado, ir no mercado, tarefas domésticas no geral, às vezes fazer inscrições para concurso, se você é concurseiro, né? Você podia, mas eu estou pesquisando concurso, você está disfarçando ali as suas ações, né? Ah, não, mas eu estou produzindo, eu estou pesquisando, eu estou aprendendo. Você tem que entender que o medo, ele nunca vai se apresentar como medo. Assim como algo maligno, ele sempre se camufla muito bem. Às vezes, né, como uma amiga minha que descobriu um câncer de pele, era uma florzinha muito linda. Ela tinha uma pintinha no braço que era uma florzinha muito linda. Era uma florzinha muito linda. E nunca imaginou que aquela florzinha muito linda, na verdade, era um câncer de pele. Às vezes ele vai se camuflar como humildade. Ah, eu não preciso desse carro. Pô. O carro que eu tenho, a moto que eu tenho, eu consigo fazer tudo a pé onde eu moro, eu não preciso desse carro. Às vezes, eu não preciso da casa que eu imagino, eu não preciso de uma casa com piscina, eu não preciso de uma casa com 3 quartos, eu não preciso de uma casa... Enfim, qual é a configuração da casa que você gostaria de ter, mas você fala, mas eu não preciso. São formas de você não se permitir o extraordinário que você nasceu para desfrutar. Às vezes, a vida vai te apresentar ter um carro de, por exemplo, 500 mil reais. Ah, mas eu não quero, Matheus, não preciso disso. Matheus, você está falando isso que eu tenho que ter. Não, você não tem nada. Estou falando que você pode. É a primeira coisa. Eu não estou falando que você tem. Você pode. Você tem tudo aquilo que você pode. Mas a primeira coisa que você tem que fazer aqui nesse vídeo é se permitir. Você pode ter. Se você pode ter um carro de 600 mil e você é uma pessoa que, assim como eu, quer desfrutar dos seus... quer que as outras pessoas desfrutem com você do seu sucesso, dos seus ganhos financeiros, imagina como vai ser o seu impacto na vida das pessoas que você quer ajudar sendo dono de um carro de 600 mil. Não o carro em si, mas, porra, se tu pode comprar um carro de 600 mil à vista, o que então você pode fazer? Porque olha o poder aquisitivo que você tem. Olha quantas bolsas de cursos você pode pagar para pessoas que necessitam. Olha quantas bocas você pode alimentar, porque você consegue comprar. Entendeu aonde eu quero levar? E aí ele volta de novo naquela ideia do meu amigo que não queria ser bem sucedido para não assumir o lugar do pai. Porque imagina, se tu tem um carro de 500 mil, de 600 mil, porra, olha o tanto de gente que tu vai ter que ajudar, o que vai aparecer para você ajudar. Até às vezes isso, você não quer dividir o sucesso que você conquistou. Fica aí, tá? Bate palminha de novo e puxa. Talvez, sem querer, esse improviso era para ter feito a sua mente só fazer você entender que às vezes compartilhar do seu sucesso com outras pessoas que talvez você nem conhece. Não, mas Matheus, eu quero ajudar meu pai, minha mãe, minha esposa, meu marido, meus filhos, meus netos, enfim, quero ajudar meus sobrinhos. Tá, mas e as pessoas que você não conhece que talvez vão desfrutar disso? As pessoas que você vai estar em lugares, talvez na sua igreja, talvez no seu terreiro, talvez no templo aonde você vai, às vezes na comunidade que você vai, para o projeto social que você gosta de participar, enfim. Pessoas que você não são íntimas de você ou não estão dentro dos padrões que você julga como os padrões que precisam ser atendidos para receber ajuda, por exemplo. E aí é que tá, às vezes é isso, às vezes você não quer aceitar essa pessoa ruim. Não, mas eu não sou essa pessoa ruim, às vezes é. E às vezes é isso que esse vídeo está te convidando também a vencer, essa resistência ao ser bom. Caraca, agora a minha cabeça fez isso aqui, ó. A minha cabeça fez isso. Eu acho que essa mensagem do vídeo foi para mim, editor. Não foi nem para nada não, ela tem que ficar no vídeo. Outra coisa que a resistência pode fazer é se aproveitar do que está na moda, depreciar e falar mal. Por exemplo, marketing digital está saturado, negócio de afiliado é batido, tráfego pago morreu, faculdade é perda de tempo, eu não vou fazer faculdade. Resultado, não fez um curso, não fez uma especialização, fez porra nenhuma,
E aí tá aí, ó, do mesmo jeito que você estava há 10 anos. Olha que beleza, 10 anos mais velho, 10 anos mais cansado e a vida continua a mesma coisa. Olha também se a sua resistência é sua ou é implantada do meio. Também mais um momento que isso aqui fez a minha própria cabeça, me levou para um momento de resistência aqui que eu tenho passado, que agora em milissegundos eu vi que não é único e exclusivamente meu. Eu estou permitindo terceiros colocar essa resistência na minha cabeça. E aqui vai uma ferramenta que eu vou aprofundar em um outro vídeo, mas que aqui já vai ser muito proveitosa para você. Surgiu um pensamento paralisante, você se pergunta, isso pode ser vencido com um conhecimento prático? Eu conheço alguém que já fez isso que eu quero fazer, eu posso falar pelo menos com essas pessoas, e aí é interessante que você coloque aí uma meta de falar com no mínimo 3 pessoas, não pode ser uma nem duas, mas 3, para você ter um pouquinho de repertório, para realmente julgar se é o que você quer fazer, se realmente condiz com a vida que você tem expectativa de levar ao fazer, sabe? Então identificou o seu monstro, a sua resistência, né, que a gente está falando aqui, a gente começa realmente a encerrar esse vídeo. Lembra da louça e do banheiro, dos afazeres de casa? Eles não estão lá por acaso. O caos, ele parece o caos, mas ele opera de uma forma muito ordenada. Já reparou quando a vida de alguém começa a dar errado? Ela começa em uma área e depois todas as outras começam a desandar. Então ele tem uma ordem para acontecer. Geralmente acontece no casamento, casamento mexe no trabalho, trabalho mexe em vida financeira. Talvez, às vezes, a vida financeira atrapalhe o casamento influencia no trabalho, em outros tipos de relações. Então o caos, ele tem uma ordem. Então você precisa, criar a sua ordem para se rebelar contra o caos. Então esse monstro invisível, ele te levou a criar tarefas pendentes, coisas que você precisa realmente fazer, mas que não deveriam estar sendo prioridade na sua cabeça no momento. Então, isso acontece com você por falta de sistema. Então, guarda essa frase aqui. Se antecipar é poder. Primeira coisa que você tem que entender para o sistema funcionar para você é que você tem que respeitar a si mesmo. Então, assim, eu queria ser a pessoa que dorme com a casa impecável para acordar no dia seguinte e tá tudo pronto. A louça lavada, eu só faço meu café e vou sentar para produzir o que eu tenho que produzir. Eu trabalho na frente do computador. Só que o meu momento mais produtivo não é de manhã, ele é à noite, como eu falei. Então, ao longo do dia, eu ia deixando a louça acumular. Quando chegava à noite, eu ficava frustrado, porque a minha cabeça, quando eu sentava para produzir, falava, a louça lá, vai dormir a louça lá, amanhã você vai acordar, tem que lavar a louça. Então, assim como eu me eduquei a não querer ver a louça ao amanhecer, dormir com a louça lavada, eu me reeduquei e falei, não, eu não vou lavar a louça à noite, porque eu entendi que as tarefas domésticas estavam assumindo um momento, primeiro, que eu tinha pico de energia, mas o pico de energia não era para fazer essas coisas. Era para resolver os problemas das tarefas do meu trabalho, do meu desenvolvimento, do meu estudo. Isso acontecia porque eu tinha medo de começar as coisas, lembra? E perder meu tempo e meu dinheiro e não conhecer pessoas extraordinárias e ter grandes experiências para levar para outros relacionamentos e outros projetos e não ter aprendizados que me fizessem identificar padrões do que vai dar certo e do que vai dar errado. Você viu como todo vídeo se conectou aqui agora? Isso tudo não vai acontecer se você não conseguir respeitar a você mesmo. Então, nos próximos dias, você vai anotar tudo que passa pela sua cabeça e vai pensar: como que eu posso me antecipar para não dar margem para esse argumento outra vez? Pelo menos ele não aparecer da mesma forma. Quando eu consegui essa reeducação de não me importar dormir com a louça suja, à noite a minha cabeça falava que eu tinha que lavar a louça porque vai que de manhã aparece alguém para tomar café comigo, coisa que não aconteceu desde que eu passei a morar sozinho. Que você realmente já esteja assim, ó, com a cabeça explodindo. Mas aí aqui você vai entender que fez isso tudo. Sabe quando você está descansando, que eu falei que você se sente culpado? Então o descanso ele vai passar a assumir o ócio, ver série, ler um livro, até mesmo as coisas produtivas, sabe? Tipo, ler um livro que é muito produtivo, seja ficção, não ficção, no momento certo, vai parar de te gerar culpa e vai realmente gerar o descanso que você precisa e merece para conseguir produzir, estar vivo, vivendo o momento presente. Você vai parar, além de sentir culpa, de você não estar presente.
seja no descanso, seja na produção, nas ações das coisas legais ou chatas que você tem que fazer. Então, quando você estiver, por exemplo, fazendo as tarefas domésticas ou qualquer outra coisa que você não queria estar fazendo, mas você já fez todo o exercício, você sabe por que você está fazendo aquilo. Eu preciso arrumar a casa porque em algum momento eu preciso dar ordem ao caos interior fazendo algo no meu externo. Então a casa está arrumada, eu tomei banho, eu me limpei, eu me perfumei, eu me preparei, eu estou limpo aqui do lado de fora para eu me olhar no espelho e isso refletir dentro de mim. Então, você começa a dar sentido, lembra? Quando você entende o porquê que você faz, você faz. Você vence aquele desgaste invisível. Sabe quando você olha, pô, não, mas hoje eu arrumei a casa, fiz tanta coisa já, fiz comida da semana, de marmitas, fiz todas as tarefas que eu julgava importantes, por isso que eu tô cansado, eu não vou fazer porque eu tô cansado, mas eu fiz. Sabe esse cansaço de parece que você fez um monte de coisa, mas na verdade você está cansado, porque você resistiu às ações importantes. Então, a resistência ela acaba consumindo mais energia do que o próprio movimento que você precisa executar. Quando o ócio ele deixar de ser descanso, quando a segunda-feira chegar e você ficar arrependido, sabe? Ai, puxa, porque você não conseguiu descansar, é porque você está fazendo errado. Agora, quando você descansa, você passa seu sábado e domingo, segunda você está com tesão de voltar a fazer o que tem que ser feito, se você trabalha nesse ciclo, como eu falei, do respeito a si mesmo, às vezes seu ciclo é outro, né? Mas enfim, quando você sai do seu ciclo de descanso e entra no seu dia útil, vou chamar assim, você está bem, disposto, com vontade, sabe? Pode vir 2 leões que você vai matar, é o balizador para você saber que você está fazendo descanso no momento certo, que você está fazendo o seu momento de scrollar a rede social no tempo e na quantidade certa, que você está até mesmo fazendo as coisas que você deveria estar fazendo, e por isso o seu descanso está funcionando. Bônus, se você sobreviveu até aqui, cara, mulher, eu vou te entregar aqui uma outra ferramenta que vai precisar do seu celular aí para você botar alguns timers, tá? Sempre que eu vou fazer alguma coisa chata ou que eu não quero fazer, né? Às vezes é legal, mas eu não quero fazer naquele momento. Se torna uma coisa chata, olha ali, vai levar mais de 2 horas, eu coloco um timer de período X que não vai atrapalhar a minha produtividade, então geralmente 35 minutos é o suficiente. Você vê qual é o melhor para você, lembra do se respeitar, tá? Então eu coloco ali o nome do timer ou do despertador, como você preferir. Você está fazendo isso para conquistar XPTO. Então, você está fazendo isso para entregar tal coisa. Se entregar o resultado que você colocar ali for vazio, tá, mas por que esse resultado é importante? Ah, porque esse resultado traz a satisfação do meu cliente, eu bato a meta traz o valor X que vai me ajudar a desfrutar isso com fulano de tal. E aqui fica uma dica bônus do bônus que eu estou te entregando. Às vezes, pensar em si mesmo não vai ser o suficiente para te fazer agir. Então, quem são as 3 primeiras pessoas a serem impactadas se o que você vem protelando, se você botar em prática a partir de hoje e botar o timer ali, ó, você está fazendo tal coisa para conquistar XPTO e desfrutar com fulano de tal. Quem são essas pessoas? Quando você tem essa leveza do movimento, você executa ele com muito mais precisão, com muito mais paciência, ainda que você esteja fazendo um movimento que você não gosta tanto de fazer assim. E aí dentro desse bônus, os alarmes de checagem ao longo da minha semana, e aí você vê o melhor período para você, você pode fazer várias vezes ao longo do dia. Teve uma época da minha vida, se eu falar para você que eu faço isso hoje, eu estou mentindo, mas teve uma época da minha vida que eu fazia várias vezes ao longo do dia checagem. O que eu estou fazendo agora? Eu estou fazendo isso na hora que tem que ser feito? Ou eu estou fazendo isso no lugar do que deveria estar sendo feito? Aí eu comparo o que eu estou fazendo agora com o que eu deveria estar fazendo e por que eu estou fazendo isso e não isso, sabe? Então, assim, eu percebi numa fase da minha vida, isso foi muito útil, mas chegou um momento que já não estava mais gerando tanto resultado assim e estava gerando um estresse mental. Então, eu acabei me respeitando. Então, algumas vezes na semana, eu tenho um aplicativo de alarme que eu não preciso ficar trocando ele o tempo todo. Então, ele randomiza vários dias na semana, que não é de 2 em 2 dias, eu nunca sei a ordem quando vai acontecer, é randômico mesmo. Ele me pergunta, olha, você está fazendo o que precisa ser feito? Você está fazendo na hora que precisa estar sendo feito? E o que você está fazendo agora no lugar que deveria estar sendo feito? Isso que você está fazendo agora é algo que converge com que, já que você não está fazendo o que deveria ser feito, é algo que converge com o resultado que deveria estar sendo feito? Isso está sempre ajustando a minha rota, sabe?
Que aqui, ó, qualquer desviozinho parece que nem mudou, mas a longo prazo você está mega distante daquilo que você queria desfrutar. Então acaba que você está sim em movimento, mas se movendo para o lugar errado. Então, assim, não é velocidade, né, pressa, mas digamos que é precisão na execução. Se você vai dar 100 marteladas em uma hora ou 10 marteladas em uma hora, eu estou mais preocupado em quantidade a porcentagem de acerto. 10% de 10 é 1. Se você acertar 1% de 100, vai dar a mesma coisa. Às vezes você precisa fazer ajustes ali nas 10 marteladas, se você fizer ali 15%, né, nem 20%, você já fez mais do que continuar acertando 1% de 100 marteladas. Eu espero ter entregue para você aqui, ter respondido os cons que eu falei no começo do vídeo, e que você receba esse conteúdo de mente aberta, corpo fechado, contra toda a procrastinação e resistência que tem destruído a sua realização, porque existe a resistência que vai te paralisar, mas também existe aquela outra resistência protetora, cautelosa, que muita gente chama de intuição. O que eu falei aqui nesse vídeo já te ajuda a dar um norte, né? Agora, se você não souber diferenciar uma da outra, eu te pergunto, você sabe ou gostaria de diferenciar melhor quando é a sua intuição te livrando de alguma coisa ou de quando é a resistência só paralisando você para economizar energia ou até mesmo não realizar as frustrações, os medos que você tem, né, de se frustrar? Meu nome é Matheus Oliveira, sou estrategista digital, estudante de espiritualidade, autodesenvolvimento, filosofia, e eu sou esse estudante prático há 10 anos no marketing digital. Há 10 anos eu conheci o autodesenvolvimento, a espiritualidade mais independente, digamos assim, né? Eu tenho minha linha, eu sigo uma religião, mas eu sou uma pessoa espiritualizada, e até nisso eu tento trazer um pouco não de lógica, que o espiritual ele não é lógico, mas um pouco mais de método para entender, identificar os padrões e entender quando é a intuição, quando é da resistência e como utilizar até mesmo do mundo das ideias, do mundo superior, né, vou chamar assim, do mundo espiritual, para ter forças para tomar as decisões e arcar com as decisões, agir e arcar com as consequências das minhas ações no mundo material, para ajudar você a abrir a sua mente, fechar o seu corpo contra tudo aquilo que tem te impossibilitado de crescer. Como eu falei, esse aqui é o segundo vídeo do canal. O primeiro vídeo eu falo que 2026 é um ano de fechamento ciclo e principalmente de abertura de um novo ciclo. É o ano 1, né, o ano do mago. Diferente de 2025, ele fecha um ciclo de 9 anos com a carta do eremita. Então, se você viu que coisas acabaram em 2025 e está até agora, está assistindo esse vídeo em 2026, até agora está trazendo isso com você, volta lá nesse primeiro vídeo, assiste ele, volta aqui nesse vídeo e deixa o seu comentário para eu te ajudar a fazer o seu plano B ser o sucesso do plano A, porque é isso, não é? Matheus Oliveira, e hoje o meu plano B, ele é o sucesso do plano A. Até o próximo vídeo.